Boa noite, Peraí, deixa eu... tudo bem? E aí, tudo bem, Tudo querido? bem. Sou o Pedro Rafael, sou um dos editores aqui do Boletim da Liberdade e agradecemos aí pela sua disponibilidade em estar conosco durante esses próximos minutos, quiçá uma hora, né? Então, só para Tá explicar para a bem. senhora, é, já foi, falamos com a sua equipe, mas para explicar para a senhora, para quem está nos assistindo, essa conversa se pauta em 4 tópicos. O primeiro sobre a Cristiane Brasil, o segundo sobre o Rio de Janeiro, o terceiro é um pinga-fogo bem rápido, assim, perguntas e respostas, e o quarto é uma finalização onde a senhora tem a oportunidade de deixar um recado para quem vai estar conosco, né, ao vivo e quem vai assistir futuramente aqui no Instagram ou no YouTube, tá bom? Tá certo. Então, maravilha. Um prazer estar falando com todo mundo que está entrando. Deixa eu dar uma boa noite a todos. Boa noite para você que me convidou. Boa noite para todo mundo do Boletim da Liberdade. Me conta um pouquinho sobre esse Boletim da Liberdade. O Bo- que que é a ideia de vocês, né? O... Vou te contar que na introdução É... que eu falo é Ive. justamente para todos entenderem. Então, no início do ano, nós começamos. O boletim, na verdade, foi lançado em 2016, depois da campanha de 2016, em novembro, dezembro. E no início desse ano, nós começamos a fazer entrevistas com os candidatos a prefeito, tanto do Rio quanto de São Paulo. Começamos pelos candidatos do Novo, Fred, Luiz aqui do Rio e Felipe Sabará de São Paulo. Já fizemos também com um candidato do Novo em Florianópolis e também do Podemos de Macapá, lá no Amapá. Aqui no Rio já entrevistamos o candidato do DEM, do PSD e do PSL e hoje contamos com você do PTB, pré-candidata Cristiano Brasil. Tá Então, bem, Pedro. Obrigada. nós que agradecemos. Então, já partindo aí direto para a nossa primeira pergunta, como que a senhora prefere que eu chame? Senhora, você, Cristiane? Por favor, né? Sem formalidades desnecessárias. Eu odeio que me chame de senhora, que eu me sinto assim, aquela coisa pesada, né? Por favor, Tá, Cristiane, tá ótimo. então, Você, tá bom. Cristiane, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: boa você sempre noite. teve uma carreira política aliado ao seu pai, Roberto Jefferson, apesar de um determinado período a própria justiça impedir qualquer contato entre ambos. Esta candidatura vem de um projeto dele também ou parte muito mais de você? Eu já queria ter vindo candidata, o Pedro, desde a vez passada, quando eu estava no auge da minha carreira de uma maneira bem positiva. Eu tinha acabado de ganhar a minha eleição de deputada federal com mais de 80 mil votos, por conta de um trabalho muito bonito e estruturado que eu tinha deixado aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Secretaria da Terceira Idade, uma política pública que fez história no Rio de Janeiro, que foi essa política pública de envelhecimento saudável, qualidade de vida, que foi coroada com aquelas academias da terceira idade, que não se restringiu a isso, tá? Porque ela foi bojada desde o plano de governo, do início do governo do ex-prefeito, e que perpassou a Secretaria do Idoso, foi dentro da Secretaria de Saúde, ela fez parte da Secretaria de Ordem Pública, e ela virou uma referência internacional. Eu fui à ONU falar desses projetos, eu fiz vários artigos científicos por conta dos indicadores qualitativos, quantitativos que nós produzimos, porque nós atendemos, no final das contas, quase 500 mil de pessoas na Secretaria da Terceira Idade, junto com as outras secretarias. Foi um trabalho tão legal, que o meu resultado eleitoral, ele não foi só dos idosos que eu atendi, foi das famílias. Nós demos uma estrutura tal para as famílias atenderem seus idosos, que isso refletiu diretamente no impacto que deu no dia a dia dessas famílias. Positivo, porque eles sabiam que os idosos estavam sendo bem tratados. Eles sabiam que nos nossos projetos eles estavam melhorando da depressão, das doenças,
e a gente estava tendo esse feedback dos familiares também. Então, o meu resultado eleitoral veio daí. Então, assim, apesar de eu ter essa filiação, ser filha do Roberto Jefferson e tal, o meu trabalho político é da Cristiane Brasil. Por isso até que eu amo meu pai, eu sou super fã do meu pai, mas eu tenho carreira. E é uma coisa que, para o bem e para o mal, muitas pessoas tentam apagar, as pessoas tentam sempre falar pelo lado ruim do meu pai, mas eu fui gestora há 6 anos, eu não tenho processo nenhum no Tribunal de Contas do município, na controladoria do município. Eu tive uma gestão impecável. Teve aquele momento em que o ex-prefeito fazia aquele plano de metas, da avaliação por resultado que ele fazia, eu ganhava todos. A gente ganhava todos na secretaria. A gente era uma secretaria pequenininha, mas o nosso resultado era 9,5, 10, entendeu? A gente faz o nosso dever de casa bacana. E essa história nunca é contada, né? Mas aí eu quero te contar essa história. Eu levei para ele, para o prefeito Eduardo, na última eleição, uma pesquisa, porque eu já estava vendo que o Pedro Paulo não ia vingar como deputado, como candidato a prefeito. E fiz uma pesquisa com o Instituto que o Eduardo fazia todas as pesquisas dele. O Instituto informa. Falei, poxa, eu estou achando que a gente vai perder a eleição com o Pedro Paulo por causa dessa história de agressão à esposa. Aí, quando eu fiz a pesquisa, nós fizemos uma pesquisa grande, com mais de 1.800 entrevistas. E nessa pesquisa, eu não botei nome Pedro Paulo, mas perguntei para 1.800 pessoas, cidadãos cariocas, se eles votariam num candidato que tinha histórico de bater em esposa. E assim, unanimidade. Mulheres me falaram que não votariam em hipótese nenhuma e a maioria dos homens falou que não votaria em hipótese nenhuma. Então, assim, na avaliação do pesquisador, ele falou, Cris, irreversível. Aí eu fui lá com aquela careta assim, meio sem graça, falar, pô, prefeito e tal. Olha aí, primeiro eu falei das coisas boas, né? A gente sempre fala, olha que legal, sua avaliação nisso, nisso, nisso. Porém, olha aqui a avaliação de um candidato que bateu em mulher, irreversível, não vai ser eleito, em hipótese alguma. É, Ele falou, jogou pesquisa em cima de mim de volta, falou, não acredito em pesquisa. Eu ia sugerir que ele me botasse, porque eu queria vir candidata. Mas eu sou soldado, e naquele momento, lealdade fala em primeiro lugar. Eu vou para ganhar, eu vou para perder. Eu fui leal ao Eduardo. Não botei meu nome naquela época. E depois veio aquele processo de destruição da minha reputação. Um processo eminentemente político, onde as reclamatórias trabalhistas que eu enfrentei de pessoas que não mereciam, e depois a gente um dia fala disso, se você quiser perguntar e tal, eu enfrento isso com muita tranquilidade, porque foram processos políticos também, enfim, eu fui vítima desses processos, fora depois aquela história do registro espúrio também que eu passei, aquela interpretação ridícula de que eu estava falando da justiça eleitoral num vídeo particular, naquela questão da lancha também, que foi um absurdo. 3 momentos de Fantástico, quer dizer, eu quase pedi musiquinha do Fantástico, tudo para tentar me destruir, fora na campanha política. Um ano que você falou que eu fiquei sem falar do meu pai, um ano eleitoral. Ano eleitoral, eu não podia falar com meu pai que era presidente nacional do partido. Era para eu perder a eleição. Era para eu perder a eleição. Então, ficou difícil, né? Aí eu perdi. Perdi, mas eu não deixaria de lutar pelo meu mandato, porque eu, enquanto cidadã, me senti aviltada de não ter tido, de ter passado por aquilo tudo. E não deixaria de lutar pelo meu direito de vir candidata, pelo meu mandato. Legal, Cristiane. Você passou alguns anos como parlamentar, como já bem disse, entre vereadora e deputado federal, além de ter sido secretário municipal, sempre na área do idoso, ou pelo menos boa parte do período. Acho que Boa parte. né? Mulheres e idosos, né? Mulheres e idosos. Isso. Como avalia essa sua experiência para gerir a cidade do Rio de Janeiro e o que te fez, Cristiane, optar, entrar nesse mundo de fazer política pelo idoso? Quando eu
comecei na minha carreira foi o seguinte: eu fui convidada pelo partido para assumir a Secretaria do Idoso quando eu estava estudando para ser juíza. Eu era aluna da Escola de Magistratura, aluna da Denise Frossá, aluna do Barroso e representante de turma. Éramos 90 alunas mulheres, tipo, uma turma de 90, eram 80 mulheres e 10 homens. Eu era representante já de turma, porque eu já tinha esse viés político e não tinha assumido isso. E essa aqui sempre quer aparecer nas filmagens, tá? É a Pitu. Toda vez que eu tô na filmagem, ela quer aparecer. Já apareceu, sai fora. E aí, eles me chamaram para. Meu pai me chamou para ser secretário do idoso de César Maia. E aí, o que eu pensei? Falei, bom, dá para dar uma trancadinha no meu curso de juíza e eu vou ficar um tempo lá. Não achei que eu ia ser candidata. Aí veio a Laura Carneiro, amigona do meu pai, falou: poxa, sua filha tem um jeito de candidata, põe ela para ser candidata a vereadora. Foi daí que eu acabei vindo candidata a vereadora, ganhei a eleição, aí ganhei a segunda eleição, aí ganhei a terceira eleição, e aí foi só crescendo meu amor pela política e meu amor pelos idosos. Então foi uma coisa assim que eu não consegui deixar de defender, porque uma vez que você faz uma política pública para uma camada da população que não para de crescer, que não tinha nada voltado para eles, uma construção. Eram grupos de idosos abandonados na cidade, toda uma política desconexa, solta num lugar, solta no outro, sabe? Era bailinho, festinha e nada. Não tinha política pública, né? De envelhecimento, que você conectasse tudo, que você fizesse tudo de uma maneira transversal na prefeitura, criasse indicativos, medisse resultados, criasse ciência daquilo, sabe? Não tinha. Eu consegui, isso aí é um marco mesmo, que eu consegui fazer, gerar e sou reconhecido internacionalmente e nacionalmente por ter feito isso. Inclusive, quando eu cheguei em Brasília, que eu virei deputada, eles me fizeram criar a Comissão Permanente do Idoso na Câmara dos Deputados. Queriam que eu fosse presidente. Eu falei, não quero ser presidente, porque senão vai virar a Comissão da Cristiane Brasil. E a gente tem que motivar e fazer com que outros deputados de outros partidos também se tornem defensores dessa causa, porque não é uma causa que todo mundo todos os deputados venham naturalmente e se interessem, porque é muito mais fácil você gostar de criança, porque muita gente, político em geral, tem o preconceito de achar, para que eu vou fazer trabalho com idoso se idoso não vota? Se o voto do idoso é um voto facultativo, não é obrigatório. E eu nunca fiz isso pensando na votação. Eu sempre fiz por amor. E o que você... Talvez seja porque eu faço por muito amor e que me deu tanto resultado. Porque a família quem votava em mim não era só os idosos, era muito mais a família dos idosos. Porque na hora que eu dei projeto para eles ficarem fora de casa, projeto para eles saírem da depressão, projeto para melhorar a saúde deles, projeto para eles ficarem bem, felizes, viajando, fazerem grupo de amizade, um cuidar do outro, isso gerou uma onda tão positiva na cidade que virou uma coqueluche, virou uma moda. Todo mundo começou a prestar atenção nisso, né? A nossa cidade, ela tem muito essa capacidade, essa naturalidade, naturalmente, essa coisa do prestar atenção na saúde, todo mundo gostar de malhar ao ar livre, tem essa característica natural, né? E aí eles compraram muito isso e nunca tiveram um projeto para chamar de seu. Quando eu botei a primeira academia da terceira idade na praça e que os primeiros idosos, assim, uma semana eu tinha 100 idosos cadastrados. Na segunda semana eu já tinha 200 idosos cadastrados. Eu fiquei tão chocada com aquilo porque começou a chover. Aí o professor me chamou, vem aqui agora, porque eu preciso te mostrar. Eu saí da prefeitura e fui lá correndo. Quando eu cheguei na academia, tinha as idosas fazendo academia de guarda-chuva. Falei, mas senhora, a senhora pode escorregar. Falou, sabe o que ela virou para mim e falou para mim? Olha só,
Nunca um gestor público, um prefeito, um secretário, criou um projeto que pensasse em nós idosos. Esse é o primeiro projeto que é para gente da terceira idade. Eu vou tomar conta disso com a minha própria vida. Isso aqui é nosso, não é mais de ninguém, não é da criança, não é do adulto, é meu. E é por isso que eu estou aqui, eu vou tomar conta disso para sempre. Aquilo, sabe, aquilo, ao mesmo tempo que me deixou muito feliz, meu coraçãozinho ficou murchinho. Nossa, que coisa linda. Eu me apaixonei por eles. Eu me apaixonei por eles. Não teve jeito. Legal. Agora vamos entrar já no Rio de Janeiro. Algumas perguntas sobre a cidade. Segundo uma pesquisa Datafolha, Cristiano, 72% dos cariocas rejeitam o prefeito Marcelo Crivella. No fim do ano passado, o Rio já havia enfrentado uma crise na saúde, onde diversas unidades paralisaram diante da falta de repasse. Agora estamos vivendo uma pandemia. Gostaria de saber como você avalia o mandato do prefeito Crivella e como enxerga o que ele tem atuado no combate à Covid da pandemia. Vamos lá. Vamos lá, rapidamente, para eu tentar ser o mais concisa possível. Só adicionar aqui uma pergunta que fica aqui junto. Tem alguma coisa que você faria diferente? Tudo, tudo. O Crivella, na verdade, ele não ganhou a prefeitura e nem a eleição. O Crivella deu sorte, porque não tinha concorrência. Como o Pedro Paulo não virou uma concorrência, e a gente sabia, se tivesse sido eu, talvez o resultado já teria sido outro desde a outra eleição, ele estava muito tranquilo de pegar o Freixo no segundo turno, porque todo mundo sabia que o Freixo ia perder. Então, o Crivella perdeu para os votos nulos e brancos. E o Freixo perdeu para os nulos, brancos e abstenções. Foi a maior abstenção da história do Rio de Janeiro. Então as pessoas votaram nele, tipo assim, pelo amor de Deus, nós vamos ter que votar nesse cara. E o que as pessoas temiam virou verdade. Ele foi o pior gestor da história do Rio de Janeiro, dos últimos anos do Rio de Janeiro. Talvez ele só tenha sido menos pior que o Saturnino, e mesmo assim, olhe lá. Olhe lá, né? Mas as ideias do Freixo eram tão absurdas, ele com aquela agressividade, com aquele modo esquerdopata de tentar governar, que ele era o menos pior ali. Então vamos tapar o nariz, aturar o cara e esperar correndo passar esses 4 anos. O que ele fez? Ele teve a vantagem de aumentar a base arrecadatória de impostos, né, do Rio de Janeiro, que tinha sido realmente muito diminuída durante o governo do Eduardo, que teve aquela grande vantagem dos jogos e etc., que ele gastou pra caramba com um monte de obra que ele não terminou. Teve o endividamento gigante do Rio de Janeiro no longo prazo, que a gente não sabe o quanto ainda esse endividamento vai representar para a cidade, mas a cidade tem capacidade de endividamento. Mas hoje a gente já sabe que o governo municipal já está devendo 4 bi. Então a gente já começa um novo governo aí, sabendo que vai ter que pagar os 4 bi, que ele tentou pagar aí, mas não conseguiu. Obras que ele não terminou. E mais do que isso, ele poderia ter sido o primeiro prefeito que sofreu impeachment da cidade. Tão ruim que ele é na gestão, que as pessoas queriam tirar ele no meio do caminho. E aí, ainda tem processos aí que ele vai ter que explicar para a população, tá? Que vão complicar a vida dele. Mas é a munição que eu não quero gastar aqui contigo agora. Deixa para o debate. Deixa para o debate, sabe? Mas ele, para mim, é um dos piores que teve, porque ele teve que comprar a Câmara dos Vereadores para não perder o mandato. Quase, foi por 1 voto que esse cara não perdeu o mandato. E aí, o que ele fez? Ele dividiu tudo que ele tinha prometido de austeridade, de enxugar a máquina administrativa. Na verdade, ele fez o contrário. Ele aumentou a despesa com o pessoal de uma maneira disfarçada entre as secretarias, criando aqueles carguinhos médios que custam 6, 7, 8 mil reais e que estão ali chupando o dinheiro da verba pública. Todos os secretários, gente que não merece, todo mundo anda de motorista. São banquetes e banquetes, café da manhã e não sei o que, gasto inútil com
com despesa que você tinha que estar economizando dinheiro público na prefeitura, mas não. Todas essas despesas aumentadas durante o governo do Crivella só servem para fazer gastos inúteis, que ele podia estar aplicando para políticas públicas importantes, cara, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para projetos de verdadeira importância, para combate à Covid, para recapeamento asfáltico da cidade, para terminar a maldição daquela caveira amarrada. Caveira não, a gente fala quando tem um burro ali, né, enterrado na Avenida Brasil, que não termina a obra, né? Que não é possível que ele não tenha terminado essa obra ridícula, que o Carioca é a principal via de acesso da cidade e está lá parada há 4 anos que ele não quis terminar, né? A obra da Avenida do Brasil, ele não fez porque não quis. E fez umas brigas loucas, o negócio da linha amarela, ele tinha razão na questão do preço absurdo do pedágio, mas ele resolveu depredar patrimônio público e investimento privado, quebrando patrimônio privado, e daqui a pouco quem vai pagar não é ele que vai tirar do bolsinho dele, é o cidadão carioca que vai ser penalizado pela besteira que ele fez de ficar quebrando cancela. Coisa ridícula, ao invés de tentar um acordo com a empresa. Por quê? Porque não adianta fazer as coisas dessa maneira. Eu não sei quem é que fica botando ideia de jirico na cabeça desse maluco, mas eu acho ele um despreparado, um gestor despreparado para a cidade. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte, ele não consegue reverter essa rejeição que o Carioca tem por ele. As pessoas não veem nele um representante para os anseios da cidade, para o futuro. Tem essa questão da Covid, que ele comprou ou recebeu, sabe-se lá, uma porção de material que eu não sei se ele está usando, respiradores, tomógrafos, que ele bota nas igrejas, ele bota no pátio de igreja dele, que ele bota em qualquer lugar, sem nenhum planejamento na área da saúde, para atender os amiguinhos dele, os parceirinhos dele, que o entendimento dele, né, do início da campanha, vamos cuidar de pessoas, ele esqueceu de dizer que as pessoas que ele estava se referindo às pessoas que seguem ele, né, que é aquele número minúsculo de pessoas que fica ali naquela bolha do entorno dele, seguindo ele, não é a população da cidade de uma maneira global, ele só atende o público que fica lá babando, né, babando lá o ovo dele, desculpa a expressão, né? E, gente, o que ele vai fazer com aquele excedente de material que ele agora tem para a Covid e que a gente também não sabe se com essa abertura de shoppings, aliás, que é uma outra decisão absurda. Por quê? Que o Crivella abre shopping e não deixa as pessoas abrirem, por exemplo, as barracas das praias do Rio de Janeiro. São mais de 4.000 famílias que estão passando necessidade nas praias, que são as pessoas que são os barraqueiros que são registrados na prefeitura e que não podem abrir o seu comércio nas praias, ar livre, com distância. Se todo mundo fizesse uma política de distanciamento social, as pessoas podiam estar frequentando as coisas no ar livre, mas lá, que o ar é ar livre, não pode. Mas o shopping, que é muito mais contaminante, pode. Será que tem um lobby lá dentro? Será que ele que tipo de interesse teve por trás disso? Ele vai cancelar o pagamento de TUAP para essas pessoas que pagam TUAP ali todo mês para trabalhar nas praias, para pelo menos elas terem um desconto no que elas pagam ali para elas poderem voltar a trabalhar daqui a pouco? Tem algum plano para essas pessoas voltarem a trabalhar? Porque é um absurdo que elas estão pagando. Só fazer um adendo, pré-candidato, só para explicar para as pessoas o que é o TUAP. É a taxa de utilização da área pública, só para as pessoas ficarem cientes o que é.
cada barraqueiro é obrigado a pagar mensalmente uma taxa de TUAP para poder funcionar nas praias. Eu não sei, eu acho que eles continuam pagando cada um essa TUAP, ele não deu isenção disso, mas essas pessoas não podem ir para as praias para ganhar o ganha-pão, estão passando fome. Essas famílias estão passando fome. Mas os caras lá dos shoppings que têm o ar viciado, o ar-condicionado, estão podendo abrir os seus comércios enquanto os barraqueiros estão lá. Os comerciantes das barracas de praia não podem funcionar. Faz sentido? Várias decisões dessas sem sentido, prejudicando uma série de pessoas que estão tendo a sua vida prejudicada por conta de um prefeito que não tem planejamento, não sabe o que faz na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, acho que tem que acabar logo esse mandato dele e que ele volte para casa ou vai trabalhar em outra coisa, porque ele não serve para ser prefeito. Então, Sorry. quando a nossa entrevista, Cristiano, só ia te pedir para... a gente ainda tem algumas perguntas só para a senhora saber. Vou falar mais rápido. Vou falar mais rápido. Agora vamos falar um pouco sobre o liberalismo. Estamos vivendo um ciclo político no Brasil com uma influência cada vez maior da liberdade, das ideias liberais nas esferas de governo, pelo menos até o começo da pandemia. Então, nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Como você enxerga a pauta liberal e acredita que a Prefeitura poderia fazer alguma reforma liberalizante e privatizar algo a ficar mais enxuta? Olha, não sei, a prefeitura não tem tantas estruturas assim para privatizar, mas se tiver a gente privatiza. Eu sou super liberal nas minhas pautas. Eu quero um Estado mínimo, menor influência do Estado nas pautas liberais. Eu sou super a favor da livre. Essa é a minha família cachorral, você não liga não. Eles fazem parte. Pelo amor de Deus, eles fazem parte da entrevista. Me ajuda aí, vai. Pega esses cachorros. E eu vou fazer coisas, por exemplo, dentro das minhas principais pautas são a primeira vertente que eu vou... Pega o Bud. Diminuir a estrutura da prefeitura, a estrutura do Estado, a estrutura de gestão tem que ser prioridade, tá? E aí a gente vai, como eu falei para você, cortar gasto desnecessário, cortar cargo desnecessário, enxugar a máquina administrativa e como a grande vocação do Rio de Janeiro é serviço, nós vamos fazer com que o Rio de Janeiro seja a capital do serviço. Tá? Então, é menos burocracia, mais serviço eletrônico. Eu quero que o Rio de Janeiro seja a capital do serviço. Um ponto. Segundo ponto que eu acho fundamental, incentivar toda a gestão para que nós possamos abrir e incentivar a abertura de micro e pequena empresa. Se eu puder fazer PPP, se eu puder dar microcrédito, se eu puder fazer convênios com bancos públicos, BNDES, para abrir microcrédito especial para que o Rio de Janeiro gere mais empregos, vou fazer. Eu vou chamar as principais empresas que hoje estão estabelecidas no Rio de Janeiro para levar um papo com elas e perguntar o que eu posso melhorar a vida de vocês na cidade, para a gente abrir mais postos de emprego. Eu quero que o Rio de Janeiro, a minha máxima é cidade dos empregos. Para isso, a gente tem que criar também um ambiente onde não só o empresariado, mas o morador da cidade, a pessoa que gosta de morar no Rio, se sinta segura. Segura para sair de casa, segura para pegar um transporte público, segura para ir e vir. Então a cidade tem que voltar a ser uma cidade gostosa, uma cidade boa de se viver, que o transporte público funcione. Eu vou rever toda essa
licitação dos ônibus, vou rever toda essa questão de Uber e táxi, tem que trabalhar juntos, vou rever a questão até de van junto com os modais, porque eu não achei que a solução de tirar as vans do sistema de modais foi uma solução que funcionou de forma a melhorar a vida do carioca, tanto não foi porque nós estamos cheios de carro particular funcionando e o carro particular é pequeno. Então, a cidade está entupida de Uber e táxi, podendo ter vans, micro-ônibus, que são melhores do que carro particular que leva uma ou duas pessoas. Então, eu quero conversar com todo mundo. Vamos rever isso aí? Vamos ver se a gente consegue botar a VLT na cidade, como era a ideia de botar a VLT até o final da barra? Quando a gente fala do Rio de Janeiro, Cristiano, não tem jeito, precisamos falar de segurança pública de qualquer maneira. Porque acaba sendo uma área que atinge todas as demais áreas. Eu queria entender como você acredita que conseguiria contribuir como prefeita para a redução da violência no Rio, apesar de ser um tema estadual. Não, não é um tema estadual. Hoje em dia mudou essa história. A segurança pública ela é dividida entre governo federal, estadual e municipal. E a integração dos três é fundamental para o enfrentamento dessa guerra urbana que nós estamos vivendo. E talvez o Rio de Janeiro, pela própria geografia, tenha o pior tipo de guerra, porque é aqui. É na Zona Sul, é na Zona Oeste, é na Zona Norte. A malha urbana do Rio de Janeiro é muito entrecortada. Então, essa sensação de insegurança nossa é maior. E para que eu vou fazer tipo urgente? Eu vou armar a Guarda Municipal. E ela vai ser armada e treinada pelas Forças Armadas. Eu já tenho tudo isso já esquematizado com o pessoal das forças, já venho conversando com vários coronéis e generais da ativa e da reserva nesse sentido. Se tem uma coisa que eu tenho de vantagem é que eu fiz muitas amizades com o pessoal das Forças Armadas na época que eu fui deputada federal. E eu tenho uma galera que pode trabalhar comigo nesse sentido de segurança pública no Rio de Janeiro. E assim, nós vamos trabalhar, a guarda não vai ser para punir o comerciante ambulante. Não é isso que eu quero fazer. Muito pelo contrário, eu quero regulamentar a situação dos ambulantes, mas de uma maneira que eles respeitem a ordem e a ordem pública, e a gente vai trabalhar com ordem e legalidade. Mas se eu pegar mercadoria sem nota, mercadoria contrabandeada e mercadoria roubada, eu vou pegar. Rio de Janeiro não vai ser mais um lugar onde você intercepta a carga, rouba a carga e vende carga roubada. E vou entrar nas comunidades também e comerciante que comercializa mercadoria de carga roubada, eu vou tomar o alvará. Não vai mais funcionar. Eu não vou ser boazinha com quem é conivente com o roubo e o furto de carga. Ou a gente combate a ilegalidade, ou a gente vai virar sempre refém do mal. Então, comigo não vai ter essa. Tá? Eu vou para dentro desses caras. Esquece bondade. Como da mesma maneira, como eu falei para você, eu vou fazer o planejamento da cidade acontecer novamente com a participação efetiva da população carioca. O que eu vou fazer? A revisão do plano decenal diretor da cidade, mas com a participação e cooperação de todo cidadão. Eu vou usar inovação, tecnologia de verdade. Dentro das minhas páginas, das páginas da prefeitura, nós vamos utilizar a metodologia de NUDE, que é aquela que você está sempre consultando a população, treinando, capacitando a população para responder dentro das melhores práticas, treinando com técnicos, ouvindo profissionais,
criando conselhos de participação, ouvindo a Câmara de Vereadores, ouvindo o Ministério Público, ouvindo as autoridades todas, porque dá muito trabalho você criar uma política pública da minha cabeça de prefeita e não discutir com a base, porque depois eu vou ter que refazer o projeto todo. Política pública nasce de baixo para cima. E eu não vou ser uma prefeita bocó, igual esses atuais, e até o anterior mesmo. O anterior, tem o atual e o anterior, que ficavam arrotando no peito, muito machões e tal, que ficavam bojando as coisas da cabeça dele, mas não escutavam as pessoas. Eu vou construir junto com o cidadão. Vou construir e vou cobrar. Vou construir, eles vão ser parte da solução, eles vão construir a solução comigo, mas eu vou cobrar de volta a responsabilização. E, Cristiano, começaram a surgir e crescer muito o número de cracolândias na cidade. Como que esse tema poderia ser... Cracolândia. Como que esse tema poderia ser enfrentado? Existe um TAC na cidade. Que TAC esse que veio das operações de choque de ordem do Eduardo Paes e do Rodrigo Bettler. Você lembra disso? Uhum. Que tinha... Não sabe, o TAC é o termo de ajuste de conduta. Obrigado. Que é assinado com o Ministério Público, porque o Rodrigo Bettler e o Eduardo Paes, daquela época, foram acusados criminalmente de destratar e não lidar com as pessoas de rua de uma maneira humana e correta. Eles tiravam as pessoas da rua e teve até pessoas que disseram, que acusaram a prefeitura de serem jogadas de ponte. Eles foram acusados de tentativa de homicídio. Uhum. E aí, para eles se livrarem, parece, do processo, eles fizeram esse TAC para, não permitir. E com isso, a prefeitura ficou proibida de tirar as pessoas da rua. Foi por isso que não se consegue tirar as pessoas, teoricamente, à força para fazer o tratamento obrigatório. E aí, o que eu tenho que fazer? Chamar de novo o Ministério Público, chamar as autoridades para a gente rever esse TAC. Porque se existe uma determinação do governo federal, se existe uma vontade do governo estadual e a gente quer diminuir o número de cracolândias, a gente tem que aumentar a rede pública municipal e tratar isso junto com o governo estadual e federal. Mas se eu não tenho o direito de tratar as pessoas, a não ser que elas queiram e elas não vão querer, eu não vou conseguir chegar a um resultado enquanto prevalecer o entendimento de que as pessoas... Copacabana, eu moro em Copa, é impossível você andar na rua 5 metros sem ter um pedinte, sem ter uma pessoa drogada na rua. Tem uma Cracolândia ali na Praça Sara Kubitschek. E é toda noite, é só você ir agora ali. Que começa daqui a pouco, quando acaba aquela segurança presente, começa todo mundo a ficar se drogando ali, só você descer que tá ali. Então, ou a gente muda, ou não vai mudar isso aí. E a última pergunta sobre o Rio de Janeiro, Cristiano. O prefeito Marcelo Crivella reduziu ao longo do seu mandato as verbas públicas destinadas às escolas de samba. Embora a medida tenha desagradado alguns grupos, uma pesquisa do Datafolha, divulgada em dezembro do ano passado, aponta que 60% dos cariocas apoiam a medida. O que você pensa a respeito sobre a prefeitura deve fornecer auxílio financeiro às escolas de samba e a outras iniciativas como o Bloco de Rua, ou deve manter cortado esse auxílio? Olha, é uma coisa para a gente fazer até umas pesquisas, mas o mais importante é a gente tentar fazer com que a população que ficou desinformada, muito desinformada sobre esse tema, volte a ter informações do número de empregos diretos, indiretos, de ISS que é gerado para a cidade, de impostos, né, de ISS principalmente, que é gerado para a cidade por conta do carnaval, de toda a cadeia de produção que envolve o carnaval durante o ano inteiro. E eu sou favorável a que continue tendo minimamente
uma subvenção, porque é um projeto social. Pedro, as escolas, elas têm as escolas mirins de samba, elas têm as velhas guardas, que são um projeto social, elas ensinam os músicos, aqueles músicos todos que têm as escolas dos músicos de samba. A gente está perdendo os músicos para São Paulo, os compositores para São Paulo, porque eles não estão recebendo nada aqui, eles estão sendo comprados para todo mundo para São Paulo. Qual é o sentido da gente perder a maior festa do Rio de Janeiro, mais uma coisa que vai embora para São Paulo, por uma desinformação e um desentendimento da maior festa cultural do Rio de Janeiro nos últimos 80 anos para São Paulo, porque a gente não está ajudando um projeto cultural que gera toda uma movimentação nas comunidades e que criou tantas personalidades de gerações e gerações e gerações de costureiras, de pessoas que fazem fantasia, que tocam instrumentos, que produzem instrumentos e que hoje estão desempregadas e que muitos se foram embora. Tá maluco, eu vou voltar com essa cultura para o Rio de Janeiro e pasmem. Fora tudo, oi Diego, que vai aparecer de irregularidades no governo do Crivella, ele veio com um papo furado e uma falácia de que o dinheiro foi usado para a educação. É mentira. É mentira. Esse dinheiro não foi usado para a educação, essa verba não foi economizada para a educação, muito pelo contrário, virou cargo para trocar com o vereador para ele se manter prefeito e continuar 2 anos a cidade à mercê dessa péssima gestão que penaliza o cidadão, né? Saúde, que é uma droga no Rio de Janeiro, que não ficou melhor depois da Covid, ou antes da Covid. Continuam lá os hospitais à míngua, sem equipamento, sem as menores condições de trabalho para os médicos, para os enfermeiros. Só você chegar lá em qualquer emergência do hospital, eles agora só falam de Covid. Você chega com qualquer outra coisa, você não tem atendimento. Então, assim, chega desses mentirosos. Se você quiser me cobrar depois de qualquer outra coisa, você vai me cobrar de qualquer coisa, menos de mentir. Cristiano, agora a gente já vai para a terceira parte, que é uma parte super legal, que é um pinga-fogo, onde eu vou perguntar e você tem, se possível, responder o mais rápido, sem pensar muito, e não precisa se alongar na resposta. É papum, tá bom? Sim. O que você mais gosta do Rio de Janeiro? O quê? O que você Eu gosto da beleza natural da cidade. Eu gosto de toda a geografia. Eu amo. Sabe o que eu mais gosto? O que mais me encanta no Rio de Janeiro? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Ai, não sei. É o povo carioca, cara. O povo carioca é uma delícia. Qual é o problema da cidade do Rio de Janeiro? Segurança pública. Qual é o maior potencial da cidade do Rio de Janeiro? Turismo, cultura e entretenimento. Uma inspiração na sua família, uma inspiração como homem ou pessoa pública e uma inspiração espiritual. Inspiração na minha família. É tão fácil, papai. Uma Roberto Jefferson. Tem gente que pode não saber. Uma inspiração na vida pública. Como pessoa pública. Uma pessoa pública que eu tenho admiração, assim, muita admiração, fora meu pai, né? Tipo, né? O maior puxa-saco do pai mesmo, que eu sou mesmo. Gente, pensa alguém rápido, pelo amor de Deus, que tá difícil hoje. Né? Mas... Ai, gente, pensa. Não, já sei, Ivete Vargas, pelo amor de Deus. Ivete Vargas foi uma das minhas grandes líderes femininas. A mulher foi a primeira presidente nacional de partido, tomou o partido do Brizola, foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul e depois por São Paulo, eleita com 500 milhões de votos, foi a primeira presidente de partido e líder ao mesmo tempo. A mulher foi o gênio. E você me pergunta, o que é
que tem de homenagem para ela um busto, qualquer coisa no Congresso? Nada, nem um banheiro, tá? Para homem tem tudo, para ela, que é mulher, zero. O maior E problema da... espiritual? É, Espiritual. Espiritual, espiritual né? também. Espiritual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. O maior problema da gestão pública. O maior problema da gestão pública é falta de transparência, é corrupção. A solução para a gestão pública. Solução para a gestão pública é gestão. É fazer as coisas certo, como elas têm que ser feitas, com gestão. Gestão séria, técnica, com verdade, com vontade, sabe, botar o coração na frente, mas botar a técnica também na frente e fazer as coisas com planejamento. De 0 a 10, qual nota você daria para o Jair Bolsonaro? 10. De 0 a 10, qual nota você daria para o Lula? Tem menos 0? Menos 10? De 0 a Menos 10, 0 não dá, menos 10. Menos 10. aí é seu critério. De 0 a 10, qual nota daria para o Wilson Witzel? Menos 100. E de 0 a 10, qual nota daria para o Marcelo Crivella? Menos 10. Agora o último 0 a 10, tá? De 0 a 10, qual nota você daria para o Moro, o juiz Sérgio Moro? Menos 100. Tá. Sem caráter, sem moral, traidor, Agora nojento. já vou entrar na fase final, Cristiane. Queria agradecer muito você, Cristiane Brasil, pela disponibilidade nesse bate-papo, que não seria possível sem a ajuda do Léo Pinto, que também é do PTB, do Patrick, da Eveline, o pessoal todo ajudou para a gente marcar essa conversa. E, por fim, fazer uma pergunta e também um espaço para você falar direto com o espectador, tanto que está aqui assistindo até agora, tanto aqueles que assistirão futuramente, sobre o porquê eles devem prestar atenção na sua pré-candidatura nessas eleições de 2020. E aí você pode deixar o seu recado final. Olha, eu gosto de política, eu fui criada dentro da política. O que eu vi da eleição passada para essa eleição, assim, que tinha sido uma coisa que tinha me surpreendido muito negativamente, é que na onda do Bolsonaro vieram muitas pessoas com essa coisa de nova política, nova política, nova política, e o Witzel, para mim, foi essa grande decepção, porque para mim não foi decepção nenhuma. Então, escuta você que está brigando comigo porque eu dei nota 10 para o Bolsonaro. O Bolsonaro, você pode falar o que ele quiser, mas ele não rouba, não deixa roubar. Se ele está com o problema dos filhos dele, o filho dele vão responder. Mas o Bolsonaro é o Bolsonaro, tá? E o Witzel foi um cara que veio na aba do Bolsonaro, o cara veio com essa proposta de sou juiz e etc e tal. Chegou lá no dia que esse cara se elegeu. Teve gente que foi apertar a mão dele. Parabéns, governador. Ele falou, você está apertando a mão do futuro presidente da República. No dia que o cara se elegeu. O cara é um deslumbrado. Um cara que nunca foi político, um cara que veio numa proposta de ser o super honesto e tal. Ele vestiu uma personagem mentirosa e foi só se juntar com a escória da política. Porque aquele Pereira, o ai, meu Deus do céu, o Everaldo Pereira lá do PSC, para mim não serve. O André Moura, aqueles outros todos, os secretários deles todos envolvidos em corrupção. Ele, para mim, foi o que podia ter acontecido de pior. E eu fiquei olhando aqui, eu falei, poxa vida, eu fui defenestrada na política, me acusaram de tudo, e no final das contas, cadê as coisas que me acusaram? Sabe? Dois motoristas, um deles
não tinha direito trabalhista nenhum, porque ele foi nomeado no meu gabinete, o outro nunca dirigiu para mim, mas mesmo assim eu fui condenada num processo político. Aquela história das 6 liminares que colocaram contra mim, elas foram políticas, foi tudo num momento em que tentaram acabar com a minha reputação por causa do meu pai, por causa do Temer, que estavam sendo massacrados nas vias públicas. E aí eu fiquei numa situação muito chata que hoje eu estou podendo mostrar para as pessoas, olha, fui criada na política, fui testada na política, tenho um currículo de boa gestora, já mostrei o que eu tenho para fazer e que eu já fiz, o que eu posso fazer como gestora. E tenho para dizer para vocês o seguinte, olha, eu não vou perder a oportunidade que Deus está me dando de mostrar para a população carioca que eu não vou me deslumbrar com a política. Eu não vou perder a oportunidade de mostrar para a população carioca que eu fui investigada de cabo a rabo, que mexeram na minha vida toda, que minhas contas foram reviradas, minha família inteira, tentaram arranjar gente para me sacanear, para me trair o tempo todo. E estou aqui, sobrevivi, estou com couro grosso, pode vir com as pedras que quiserem, que eu vou transformar as pedras em escolas. As pedras que me tacarem, eu vou usar na administração para construir uma nova cidade, uma cidade inclusiva, uma cidade para todos os cariocas. É isso que eu queria dizer para vocês, que a gente vai fazer um novo Rio de Janeiro, um Rio de empregos. Legal, Cristiano Brasil, te agradeço muito em nome do Boletim da Liberdade, os outros editores. Conte com o boletim dentro do possível, assim como estamos fazendo com todos os pré-candidatos. Semana que vem ainda temos entrevistas com candidatos de São Paulo, Andréa Matarazzo, Arthur Duval, que é o famoso Mamãe Falei, e aqui do Rio com Paulo Marinho, do PSDB. Então, continuem acompanhando o Boletim da Liberdade. Desejo a você, Cristiano, todo o sucesso na pré-campanha e futuramente na campanha. E até semana que vem para todos que estão aí conosco nos acompanhando em todas essas entrevistas. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Pedro. Nada. Beijo para você. Tchau. Tchau, tchau.